Mônica Campos e você está no portal Brasil em Foco. O caso envolvendo o Banco Master ganha hoje um novo e polêmico capítulo. Um vídeo divulgado pelo advogado Jeffrey Schickini coloca em xeque a versão oficial sobre o suposto afastamento do ministro Toffoli da relatoria do processo no Supremo Tribunal Federal. Segundo a análise apresentada, a narrativa de que Toffoli teria sido retirado do caso não se sustenta nos registros formais do STF, levantando questionamentos sobre o que de fato ocorreu nos bastidores da corte. O conteúdo aponta indícios de uma manobra institucional e levanta dúvidas sobre a transparência no tratamento de um dos casos mais sensíveis do momento. Antes de prosseguirmos com esta notícia, peço que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe essa notícia em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esta matéria. A seguir, você confere os detalhes dessa denúncia, com os principais trechos do vídeo e a análise jurídica do que pode estar por trás dessa movimentação. Todo mundo sabe que o Dias Toffoli finalmente não está mais à frente do caso Master. Mas hoje, em uma sexta-feira 13, eu gravo esse vídeo. Ficará um pouco longo, mas é importante do início ao fim para mostrar para vocês a verdadeira face dessa decisão que os 10 ministros tomaram em conjunto de afastar o Dias Toffoli do caso Master. Em um primeiro olhar, a notícia parece maravilhosa. Toffoli deixa a relatoria do caso Master. Ministro Dias Toffoli deixa a relatoria do caso Master no STF após ter sido citado em conversas encontradas no celular de Daniel Vorcaro. Mas nem tudo que reluz é ouro. E o STF emitiu uma notinha oficial, esse é o site do STF, em conjunto dos 10 ministros concordando, comunicando com a saída do Dias Toffoli do caso Master. Só que antes de mostrar para vocês a sacanagem que está por trás disso, eu preciso explicar uma coisa. Essa saída do Toffoli da relatoria do caso Master não existe juridicamente. Ou o Toffoli, ele é suspeito, impedido, ou ele fica no caso. De repente, sair do caso sem se declarar suspeito, sem se declarar impedido e passar a relatoria para outro ministro, o nome disso é tribunal de exceção. Isso não se admite em um Estado democrático de direito e viola nossa Constituição. Mas tem um motivo de terem feito isso. E a nota do STF, ninguém percebeu isso, traz esse ponto. Os 10 ministros do STF, reunidos em 12 de fevereiro, considerando o contido no processo tal, declaram não ser o caso de cabimento para arguição de suspeição. Eles dizem aqui o seguinte, que a Polícia Federal não pode pedir a suspeição de um ministro, em virtude do disposto no artigo tal. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria do caso Master e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Eles quiseram dizer aqui que todas as decisões do Dias Toffoli são legais. Isso significa que nada que derivou das decisões do Dias Toffoli é nulo. Eu explico. Prestem bem atenção nisso. Se o Dias Toffoli era incompetente para atuar no caso, por suspeição, impedimento, diretamente interessado na causa, ou seja, ele não era imparcial, tem-se aqui a violação de um princípio constitucional chamado juiz natural. Isso significa que todas as decisões desse juiz incompetente são nulas, ou seja, tudo que derivar das decisões deste ministro é nulo por derivação. Por exemplo, as buscas e apreensões que Dias Toffoli determinou, tudo acaba sendo nulo. E tudo que foi produzido dessas decisões também deveria ser declarado nulo. O que o STF fez? O STF fez o seguinte, olha só, se afastarmos o Dias Toffoli porque ele é incompetente, ou se o Dias Toffoli decidir sair do caso por qualquer impedimento, suspeição, significa que ele era incompetente, ou seja, todas as suas decisões serão declaradas nulas. Então o que a gente faz? A gente inova, a gente toma uma decisão que não tem previsão na lei e arredonda esse problema. A gente se reúne os 10 ministros, combinamos que o Dias Toffoli vai sair da relatoria e acabou. Fazemos uma notinha que tudo que ele fez foi correto. Gente, isso não existe na lei. Isso nunca existiu no Brasil. Isso foi uma saída para blindar, inclusive, o Dias Toffoli
contra eventual crime de abuso de autoridade e eventual crime de responsabilidade. Se Dias Toffoli, sendo incompetente, sabendo que era incompetente, decidiu contra investigados, restringindo direitos de investigados, isso é crime de abuso de autoridade e é crime de responsabilidade, sujeitando-o a impeachment. Agora, com essa notinha do STF dizendo que não, o Dias Toffoli ele não é suspeito, ele não é impedido, tá tudo certo. Mas os 10 ministros decidiram mudar a relatoria, eles livram o Dias Toffoli de abuso de autoridade e já protegem Dias Toffoli dos pedidos de impeachment que já estão no Congresso. Eles pensam em tudo, gente. Aí, com a saída do Dias Toffoli, quem assume a relatoria é o ministro André Mendonça. Já vamos chegar nesse ponto. O que eu quero mostrar aqui é que isso daqui também viola o princípio do juiz natural. Porque você não pode simplesmente, sem motivo, trocar o relator. E aqui não teve motivo para trocar o relator. Simplesmente os 10 ministros decidiram que o caso ia para o André Mendonça. O nome disso é Tribunal de Exceção. Isso é proibido pela Constituição. Foi uma saída que eles encontraram para trocar o relator sem complicar o Dias Toffoli. Mas a única forma que o Dias Toffoli poderia sair desse caso seria se ele se declarasse incompetente ou se o tribunal o decidisse incompetente por suspeição ou impedimento. Mas essa notinha do STF, que não parou por aí, é absurda, gente. É um tapa na cara da sociedade. Eles dizem literalmente o seguinte, ó, tá tudo errado, mas quem decide somos nós. O Dias Toffoli tá envolvido, mas ele é ministro e nós vamos blindá-lo na cara de vocês. Expressam neste ato apoio ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência. Ah, para de blá blá blá, o cara tá envolvidaço nesse caso do Banco Master. É absurda essa nota. Mais absurdo ainda é quem assinou. Esse é outro ponto que eu queria chegar. Vejam aqui quem assinou os 10, inclusive ele, o novo relator, André Mendonça. Mas a sacanagem dessa decisão do STF não parou por aí e eu vou mostrar. Olhem isso daqui. Ministros do STF criticam o PF por investigar Dias Toffoli. Leiam isso daqui, ó. Sem autorização judicial. Prestem bem atenção nisso daqui. Isso significa que o STF vai anular tudo que a PF produziu de provas contra o Dias Toffoli. Exatamente isso. Preste atenção. Como o Dias Toffoli ele tem prerrogativa de foro, porque ele é um ministro do STF, a Polícia Federal precisaria de autorização do presidente do STF para investigar Dias Toffoli. E aí, então, o STF já está dizendo, a PF investigou o Dias Toffoli sem autorização do STF. Significa que isso é nulo. Pois bem, todas as mensagens, tudo que encontraram contra Dias Toffoli será anulado. Não tenham dúvida disso. Tudo contra Dias Toffoli está nulo, está na cara. Aí você pode dizer, mas Jeffrey, agora o relator é o André Mendonça. O André Mendonça não vai deixar isso acontecer. O André Mendonça vai fazer justiça. Não se iludam, gente. Olha aqui, André Mendonça foi o mais contundente e afirmou que não deseja isso para ninguém. Não deseja isso para ninguém. Ou seja, André Mendonça já se antecipou dizendo que a investigação da Polícia Federal contra Dias Toffoli é nula e ele não deseja isso para ninguém, ser investigado sem autorização judicial. Mas, Jeffrey, não é possível que você está falando isso do André Mendonça. Só um parênteses aqui, a gente já continua nesse tema. Vocês lembram que eu fiz um mandado de segurança para o Felipe Martins? Um mandado de segurança com fundamentação e prova suficiente para anular toda a farsa da trama golpista que iria beneficiar não só o Felipe Martins, mas o presidente Bolsonaro e todos os presos políticos? Pois bem, esse meu mandado de segurança caiu por sorteio com o André Mendonça em julho de 2025.
até hoje, André Mendonça está sentado nesse mandado de segurança e não decidiu. Então, calma, nós estamos lidando com seres humanos. Toffoli completa 10 anos no Supremo e ganha livro em sua homenagem. Livro escrito em conjunto por Alexandre de Moraes e André Mendonça. O livro foi coordenado pelo André Mendonça. André Mendonça, que é AGU, Dias Toffoli, que também é AGU, André Mendonça, que foi assessor direto do Dias Toffoli, quando o Dias Toffoli era o advogado-geral da União. Dias Toffoli e André Mendonça têm relação antiga e direta. André Mendonça foi assessor de Dias Toffoli e coordenou o livro em homenagem a Dias Toffoli. Então, Jeffrey, você está dizendo que o STF vai anular tudo que a PF produziu contra o Dias Toffoli? Sim, isso vai acontecer. E por quê? Para blindar o Dias Toffoli? Não só para blindar o Dias Toffoli, mas também para blindar o Alexandre de Moraes, que também apareceu no celular do Vorcar. PF prepara envio de relatório sobre ligação entre Moraes e Master. A saída de Toffoli do caso Master complica a situação de Alexandre de Moraes, Malu Gaspar, O Globo. Ministro Alexandre de Moraes também é citado no material apreendido pela PF e deve ser alvo de outro relatório. Ou seja, todo o terreno já está preparado para anular tudo que tem aparecido no celular de Vorcaro contra os iluministros intocáveis do STF. Eu não queria dizer isso, mas infelizmente André Mendonça também assinou a cartinha de apoio ao Dias Toffoli e também criticou o trabalho da Polícia Federal. Gente, não há outra saída para o Brasil senão um novo Congresso Nacional. Só um novo Congresso Nacional, o impeachment desses ministros, com uma reforma séria do sistema de justiça, pode resolver essa injustiça que nós estamos vivendo no Brasil. A justiça brasileira virou uma grande sacanagem e isso precisa ter um fim. Por trás dessa saída do Dias Toffoli, tem todo esse terreno preparado para blindar Dias Toffoli contra impeachment e responsabilização por abuso de autoridade e anular tudo que foi produzido contra Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Essa é a verdade. Infelizmente, não dá para confiar que André Mendonça vai salvar o Brasil. Pelo contrário, eu acredito que já está tudo combinado. A esperança do Brasil é um Congresso Nacional de verdade, honesto, com coragem. Só o povo pode retomar o poder e salvar o Brasil. Não vamos perder as esperanças. Existem ainda homens nesse Brasil que têm coragem de enfrentar essa tirania. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Você gostou da nossa matéria? Se inscreva no portal Brasil em Foco, ative o sininho e compartilhe a nossa matéria para que mais pessoas tenham acesso a essa notícia.